Galerinha do sétimo ano, então, hoje eu vou passar para vocês mais ou menos o que foi a formação das monarquias europeias, que está lá na página 38 da nossa coletânea, tá? Mas para a gente começar a entender, né, essa formação dessas monarquias, primeiro eu tenho que entender quem era o vassalo e quem era o suzerano, certo? Então vamos lá. O vassalo, nada mais, nada menos, gente, era aquela pessoa no feudalismo, né? Nessa parte da história que a gente está estudando, tá? Que é a Europa, que é a formação das monarquias, como tudo começou, esses monarcas, esses reis aí na Europa. Então, o vassalo era aquela pessoa, nesse período, que era obrigada a se submeter a tudo, às ordens, às regras, pagar imposto, tributo do soberano. Quem era o soberano? O senhor feudal. O senhor feudal era quem? O dono do feudo. E o que era feudo? Feudo eram pequenos pedaços de terra. Era como se fossem os sítios, né? Que a gente imagina, mas é lógico que é bem grande, né? Não era uma coisinha pequenininha, tá? Então esse era o vassalo, era mais ou menos um empregado, né? Que era obrigado a se submeter a esse tipo de coisa. Enfim. E agora nós vamos ver quem era o suzerano. O suzerano era o senhor feudal, gente. O senhor feudal, se eu sei que feudo é terra, o senhor feudal é o dono do feudo, né? Ele era o senhor do feudo, ele que comandava tudo. Abaixo dele existia só os vassalos, que eram os trabalhadores, né? Que eu acabei de falar, que ficavam instalados, ou seja, que moravam nesses feudos, eram obrigados a trabalhar ali, ainda pagar tributos para eles. Os senhores feudais também apareceram no final do Império Romano, tá? E os feudos existiram até o fim da Idade Média, que aconteceu mais ou menos entre o século XIV e XV, que acabou esse negócio aí de feudalismo, tá? Mas como a gente está falando do começo, nós não vamos falar de quando acabou, só estou falando a data aí para vocês terem uma ideia. Então, na primeira questão está falando assim, no século XII, os senhores feudais, através de juramentos de suzerania e vassalagem, tiveram os poderes fortalecidos, ou seja, os senhores feudais, né, obrigavam, né, essas pessoas que tinham menos condição a se submeter, fazerem juramentos que iam trabalhar para eles ali, tá? Eles mesmos, os senhores feudais, que são mais ou menos assim, os primeiros monarcas. Quando eu falo monarca, eu lembro de quê? Monarquia, eu lembro de rei. Eles mesmos desenvolviam as moedas dele. Na atividade está falando cunhagem de moedas próprias. Cunhagem é a fabricação da moeda. Eles mesmos que fabricavam a moeda deles, gente. Olha só, que situação. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era mais ou menos assim. Ah, gente, não é tão diferente hoje não, tá? Vamos entender, né? E eles criaram o próprio exército para se defender as terras deles, que são chamados aqui domínios territoriais, para defender o território deles. Eles desenvolveram estradas, eles que cobravam os impostos. Construíram universidades e escolas, mas é lógico que não era acessível para os vassalos, né, gente? Era acessível para quem tinha dinheiro. E quem tinha dinheiro eram o quê? Quem eram filhos dos senhores dos feudos, né? É diferente do que é hoje, gente? Eu acho que muita coisa é bem parecida, sabe? Então, voltando à atividade. Então, nessas condições, com a circulação de moeda, de estrada, né, e segurança, os camponeses passaram a produzir uma quantidade maior de produtos para comercializar. Com isso surgiram as feiras, é onde começou a surgir, circular dinheiro ali, entendeu? Aí, aqui no texto vem, com isso surgiram as feiras, e onde essas feiras se concentravam eram locais estratégicos, pois eram onde os comerciantes de outros lugares, principalmente lá do Oriente, que traziam aquelas especiarias lá do Oriente Médio, passavam para trocar mercadorias. E esses locais em torno das feiras ficaram conhecidos como burgos, tá? É como assim, você vai na feira do seu bairro
Mas ali na feira do seu bairro, só tem do seu bairro. Mas aqui vinha gente de fora trocar mercadoria, né? Aqui no texto fala que os seus moradores, em que a maior parte era formada por comerciantes e negociantes, acabaram por ser conhecidos como burgueses. Por que burgueses? A gente fala, burguês, porque eram donos, eram conhecidos como burgos, né? Eram esses locais em torno das feiras, ficaram conhecidos como burgos, tá? Então, os burgueses eram essas pessoas que vinham de outros locais para comercializar ali em um determinado local, as mercadorias deles, tá bom? Aí vamos lá, continuando aqui. Seus moradores, em que a maior parte era formado por comerciantes e negociantes, acabaram por ser conhecidos como burgueses, né? O que nós acabamos de falar. Vemos a formação de uma nova classe social, a burguesia, porque antes a gente só tinha quem? Suzerano, vassalo, dono do feudo e o empregado. Aí, como começou a circular dinheiro nessas feiras, nesses comércios, né, criou-se uma nova classe social, né, de outras pessoas que comercializavam, ou seja, que não ganhavam dinheiro só explorando os trabalhadores ali, entendeu? Que são os comerciantes que a gente vê hoje, né? Isso é a burguesia. Só que hoje em dia a burguesia é tida assim como aqueles ricões, né? Essa classe social, esses comerciantes ricões. Né? Mas no contexto histórico, na história, os burgueses eram os comerciantes, tanto grandes como pequenos. Mas, enfim, a nova classe social que surgia nessa época foi chamada de burguesia, tá? Então, olha só, essa é a primeira parte, tá? Que é a formação das monarquias europeias. Aí vocês vão fazer esse exercíciozinho básico que vem embaixo e logo eu vou estar falando um pouquinho das grandes navegações que está no finalzinho da página 39, tá? Lá da nossa coletâneazinha, que depois vem também as navegações espanholas e o Tratado de Tordesilhas, tá bom? Então, a princípio, vocês vão aí fazer uma breve reflexãozinha e uma comparação do que foi ontem e o que foi hoje, tá bom? Um beijão, até daqui a pouco.